Bom, bem-vindo a mais uma aula da Escola de Teologia Viva, e a gente está em mais uma lição da matéria História de Deus e o seu povo. A gente está falando sobre um panorama bíblico, entendendo a visão da Bíblia, entendendo a Bíblia olhada um pouco mais de cima, né? A gente vai ter uma matéria falando sobre os pormenores de cada livro, mas a gente quer te dar uma visão um pouquinho mais de cima, para que você entenda toda a história bíblica e como cada parte dos livros se encaixa nessa história. E a gente já falou sobre os livros fundamentais e como eles definem a caminhada das pessoas. Como Deus vai apontando como uma bússola para o norte. A gente já viu na nossa lição sobre interpretação bíblica que esse norte é Jesus. E a gente vai descobrindo isso ao longo da história bíblica. A gente já passou pelos livros históricos que contam como essas pessoas aplicavam esses fundamentos ou não. E isso aqui é muito importante para que a gente possa entender. A gente olha lá para Esther, a gente olha para Josué, a gente olha para Juízes, e como o povo, quando ele se abria para os fundamentos de Deus, como eles andavam bem. Não sem dificuldades, é claro, porque até Jesus disse isso, né, no Novo Testamento: no mundo vocês vão ter tribulação. Isso valia para as pessoas do Antigo Testamento também. Eles iam passar por dificuldades, iam passar por sofrimentos, mas com aqueles fundamentos, o que aconteceria? Eles teriam um norte certo. Eles teriam uma palavra certa da parte de Deus para que eles pudessem continuar e chegar até o fim. E a gente vai entrando aqui nessa sessão de instrução. E nessa sessão de instrução, a gente tem 22 livros, e é importante a gente entender que a gente vai dividir essa sessão em duas. Primeiro os livros poéticos, depois os livros proféticos. E a gente vai ver, basicamente, essas mesmas coisas acontecendo. Né? Como é que isso se desenvolve dentro da história bíblica? Então a pergunta que a gente faz aqui é: você está indo bem? Imagina os poetas ou os profetas virando para as pessoas e falando: você está indo bem? Então continua no caminho. Se você não estiver indo bem, a gente vai trazer correção, a gente vai trazer uma palavra de Deus, e é isso que esses livros querem mostrar para a gente. As coisas fundamentais, então, gente, mantêm a gente no alvo. É importante você entender isso aqui. Olha só, trata-se de o povo de Deus permanecer em sintonia com o programa de Deus, para que as promessas de Deus sejam cumpridas nas suas vidas e no futuro. E é isso que a gente quer observar aqui nesses livros. Como é que esses poetas, como é que esses profetas, eles ajudavam o povo a se manter em sintonia com Deus? E não é isso que a gente precisa todos os dias da nossa vida? Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê a função do Espírito Santo sempre nos mantendo em linha com o coração de Jesus, com o coração do Pai. É muito interessante essa sintonia que a Trindade tem. O Pai envia o Filho depois envia o Espírito Santo revela Jesus, Jesus revela o coração do Pai. Então a gente está nisso. Esses poetas, esses profetas, eles querem mostrar para o povo: vocês estão em sintonia com Deus? É isso mesmo. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Quando a gente olha para os livros poéticos, a gente só precisa entender que a poesia bíblica é diferente da nossa poesia. A nossa poesia, ela é muito com rima, né? Jesus na cruz, cuscuz, com rima. Então a poesia hebraica, ela tem esse muito forte, o paralelismo. O paralelismo, eles são ideias, eles podem ser ideias iguais, numa mesma frase, ou em frases diferentes, ou ela pode ser ideias diferentes em frases diferentes. Então é muito interessante a gente entender que a Bíblia está cheia de poesia. A gente já viu isso em interpretação bíblica, por isso que eu não vou entrar em detalhe, mas é muito importante a gente entender que esses livros, eles são livros poéticos. Você tem, por exemplo, uma poesia lírica. Por exemplo, os Salmos trazem muito essa poesia lírica, que é uma poesia emocional. Você tem a poesia didática, com aspectos de ensino. Onde é que você tem isso aí? Provérbios, Eclesiastes. E você tem uma poesia dramática, né, com aqueles aspectos de diálogo. Onde é que você tem? Jó, Cantares. Ou seja, o livro não está dizendo que aquilo não aconteceu, o livro não está dizendo que isso não era um fato real, que não aconteceu na história, não. Ele só está escrito de maneira
poética. Isso aqui é muito importante a gente entender. O primeiro livro que a gente pode ver, que foi até o primeiro livro que é registrado, né? A gente vê que é o livro de Jó. E Jó fala de uma perseverança fiel. É muito interessante que o livro de Jó ele vai aplicar esse conceito dos fundamentos, como a mulher de Jó chega para Jó e fala: ô Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre logo, acaba com essa tua história. O que Jó faz? Jó permanece fiel nos fundamentos. Então o livro de Jó está querendo falar sobre essa perseverança. A gente entende que começou, estava tudo bem, veio uma crise, e você entende pelo livro de Jó que não foi Deus quem mandou essa crise. Você entende que Deus não é o autor do mal? Você entende que Deus não é o autor da doença, que foi Satanás quem colocou aquela doença? E que apesar dos desafios, e apesar das dúvidas, e apesar daquelas conversas difíceis que Jó tem com Deus, que Deus tem que ter com Jó, Jó permanece fiel até o fim. Se a gente esmagar o livro de Jó, espremer o livro de Jó, a gente vai chegar nessa conclusão. Então, se a gente pegar, por exemplo, Jó 19, 25 a 27, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Então, no meio de toda essa pressão, o que está acontecendo? Jó está se apegando a coisas fundamentais. Eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou desistir. Isso passa para a gente, pessoal, um espírito de resiliência. Sabe, a gente pode estar passando por crise, a gente pode estar passando por necessidade, a gente pode estar passando por dificuldade. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. No final das contas, quem prevalece é o meu Deus. É claro que ele tem perguntas, é claro que ele tem questionamentos, é claro que ele tem lutas. Nossa, a gente vê o quanto que ele tem lutas, mas se a gente olhar para o final do livro, olha só que interessante, está tudo registrado, até para que a gente olhe para o final do livro e veja que no final do livro, porque ele se manteve fiel aos fundamentos, se manteve fiel no seu relacionamento com Deus, o que aconteceu? Ele foi abençoado novamente. Então a gente sabe em Hebreus que Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Então isso é muito importante a gente ter nesse contexto desse livro, né? O seu compromisso, então, passa a ser com Deus. O seu compromisso não está nas coisas materiais. O seu compromisso, o compromisso de Jó, não está nas coisas pelo qual ele pode se apegar. O seu compromisso está com Deus. E Deus faz perguntas a Jó. E Jó não tem resposta. E está tudo bem, muitas vezes a gente não tem resposta. O livro de Jó nos ensina isso. Está tudo bem, não tem problema. Deus tem as respostas. O que a gente precisa? Confiar em Deus. Esse livro nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as coisas estão tão loucas ao nosso redor que a gente não tem resposta. Quando as pessoas perguntam para a gente, onde é que está o teu Deus? Quando algum familiar chega para a gente e diz, amaldiçoa logo o teu Deus e morre, passa dessa para melhor. Eu prefiro manter minha boca calada, eu vou conversar com ele. E aí, no final, Jó se submete a Deus. E a gente vê lá, no capítulo 42, ele dizendo, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a expressão olho ver, enxergar, tem o sentido de experimentar. Olha só que coisa maravilhosa. Porque ele aguentou até o final e se submeteu a Deus. Ele experimentou aquilo que ele cria. Então, gente, o livro de Jó, a chave do livro de Jó é soberania. Deus está no controle. O entendimento que a gente vê aqui nesse livro é a soberania de Deus, ou seja, Deus está no controle e os seus atos de redenção. Você vê que Deus não deixa Jó daquela maneira. Deus tem um plano de redenção. Lembra que a gente viu lá em Gênesis, capítulo 3, da queda do homem, e que Deus tinha um plano de redenção? O livro de Jó também nos lembra isso. Deus é soberano, ou seja, Ele está no controle da nossa história. Nada foge do seu controle, nada foge dos seus atos. É claro que nós cremos que o homem tem livre-arbítrio. A Bíblia diz aqui, se a gente puder analisar isso bem, a Bíblia diz lá no início do livro de Jó, que aquilo
que eu me temia, isso me sobreveio. Ou seja, o medo abriu espaço para que Satanás entrasse. Não foi Deus, presta atenção, não foi Deus que mandou Satanás ir afligir Jó. Satanás é que veio até Deus. Por quê? Porque ele viu uma brecha. E qual foi a brecha? O medo. Então a gente vê que até nisso, aí a gente pensa, poxa, mas Deus não podia ter evitado? Podia ter evitado. Mas Deus estava no controle. Presta atenção, Deus estava no controle. O Deus estar no controle não quer dizer que ele iniciou a ação. Não quer dizer que foi ele que mandou o mal. Isso a gente precisa estar bem claro no livro de Jó, para que a gente não interprete mal quem Deus é. A gente olha para os fundamentos lá atrás e a gente vê em Êxodo capítulo 15 que ele é o Senhor que nos sara. Se essa é a sua personalidade, se essa é a sua natureza, Deus não pode ser aquele que coloca a doença na vida das pessoas. Quem faz isso? Satanás. A gente precisa estar bem claro disso. Então, gente, toda essa miséria foi obra do inimigo. E a ação que Deus trouxe foi de restituição em dobro. Essa é a ação de Deus. Você veja, o inimigo, ele traz o quê? Ele tenta trazer morte, tenta trazer falência, tenta trazer doença. E o que Deus traz? Qual é o ato de Deus? Ele abençoa em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Então o livro de Jó, ele tem a ver com esses atos soberanos de Deus, como Deus está no controle, e mostra a fidelidade de Jó e como nós podemos nos manter fiéis mesmo em meio a lutas e dificuldades, sabendo, presta atenção, que Deus está no controle, Ele quer o melhor para nós. O segundo livro que a gente vai ver é o livro de Salmos, e os Salmos são basicamente, a gente pode chamar isso de um livro do coração. A gente vê bastante emoção nos Salmos. A gente vê os salmistas colocando ali o seu coração, a sua alma, derramando, até mesmo através daquela fase de problemas, porque está abatida, ó minha alma. Ou seja, o salmista não nega que sua alma está abatida, mas ele recorre a Deus. Então os Salmos são um livro de coração. Eles apresentam o que passa no coração das pessoas. E a pessoa que olha está se perguntando, então, o que está acontecendo? Eu quero ler com você o Salmo 23, na versão da Paixão, né? E olha só como é que coloca o coração. Eu gosto dessa versão porque ela traz essa questão um pouco mais de coração, mais de alma. Olha só que interessante. Diz assim, o Senhor é meu melhor amigo e o meu pastor. Sempre tenho mais do que suficiente. Ele oferece um lugar de descanso para mim em seu amor abundante. Seus caminhos me levam a um oásis de paz, um tranquilo riacho de felicidade. É onde ele restaura e revive a minha vida. Ele abre diante de mim caminhos para o prazer de Deus e me conduz em seus passos de justiça para que eu possa honrar o seu nome. Senhor, mesmo quando o seu caminho me leva através do vale das trevas mais profundas, o medo nunca vai me conquistar, pois você já o fez. Você permanece perto de mim e me conduz por todo o caminho. Sua autoridade é minha força e minha paz. O conforto do seu amor tira o meu medo. Eu nunca estarei sozinho, pois você está perto. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar. Você me unge com a fragrância do seu Espírito Santo. Você me dá tudo que eu posso beber de você até que meu coração transborde. Então por que eu temeria o futuro? Pois sua bondade e amor me perseguem todos os dias da minha vida. Então, depois, quando minha vida terminar, voltarei à sua gloriosa presença para estar para sempre com você. Isso aqui, gente, quando a gente olha para o Salmo 23, isso aqui a gente vê que está tudo conectado com as coisas fundamentais, né? A gente vê a concretização das promessas, que no final Deus vai cumprir o que promete. Qual é a chave central desse livro? A adoração. E a adoração tem a ver com a valorização. Ou seja, qual é o valor que eu dou àquele a quem eu estou adorando? Quem é que tem mais valor? As situações ao meu redor ou aquele que está no controle? Eu vou viver pelas coisas fundamentais, por quê? Porque eu valorizo a presença dele.
Então não importa o que eu esteja passando, não importa se minha alma está abatida, não importa se eu ainda não consigo ver, não importa se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, eu sei, olha as coisas fundamentais. Eu sei, aqui é um salmo de Davi. Então Davi aprendeu coisas fundamentais. Eu sei que tu estás comigo. Por quê? Porque ele é Jeová Shammah, o Deus que está presente. Ele nunca me abandona. E a gente vê isso em todo o livro de Salmos. Cada elemento da vida deve ser um elemento de adoração, deve ser um elemento onde a gente responde a Deus. A gente responde a Deus para valorizar Ele. Então todo ato de adoração é um ato de resposta a Deus. Então eu quero trazer a sua atenção a isso, que no livro de Salmos, o que a gente tem? Qual é a palavra-chave? Adoração. A vida aqui é realmente destinada à adoração. Como eu gasto meu dinheiro, como eu governo os meus pensamentos, como eu moldo as minhas palavras, as ações da minha vida, o que eu retrato como mais importante para as outras pessoas, tudo isso envolve adoração, tudo isso envolve valorizar a Deus. E valorizar a Deus é seguir os seus fundamentos. Jesus ensina isso lá no Novo Testamento, dizendo, vocês me amam? Então se vocês me amam, vocês guardam os meus fundamentos. E adoração tem a ver com esse amor do nosso coração. Você sabe aqui que a palavra aleluia, por exemplo, é a palavra mais usada para louvor. E louvor tem a ver com o elogio. E a palavra aleluia é uma ação apaixonada. Não é uma ação qualquer, é uma ação apaixonada. E você demonstra esse tipo de sentimento, ou de resposta, ou de posicionamento a quem você mais ama. Então, o livro de Salmos é um livro de adoração, é um livro de paixão, é um livro de emoção voltada para Deus. O terceiro livro é o livro de Provérbios, e aqui a gente já entra numa uma literatura mais sapiencial ou de sabedoria. E aqui é muito importante, né? Porque essa literatura, ela aborda maneiras pelas quais as pessoas poderiam ver as coisas e viver as coisas fundamentais na sua vida. Então, como é que eu posso aplicar as coisas fundamentais? A gente já viu no livro de Jó que é importante se manter fiel. A gente já viu no livro de Salmos que é importante adorar a Deus com toda a nossa vida, responder a Deus. Mas como é que eu faço isso? O livro de Provérbios vai nos dar algumas dicas e dicas práticas. Ele fala da boca, ele fala dos olhos, ele fala da conduta da vida, ele fala de escolhas, ele fala de dinheiro. O livro de Provérbios, dessa literatura, vai nos ensinar na prática como aplicar essas coisas fundamentais, né? Tem a ver mais com a mente, tem a ver mais com a vontade. Então é um livro mais objetivo, tá? Então, por exemplo, a gente pega aqui, dizendo lá, Provérbios capítulo 3, que diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então ele está falando aqui de confiar aonde? No Senhor, de todo o seu coração, ou seja, com tudo aquilo que você tem aqui dentro. Está lendo o livro de Salmos, que fala de coração, agora pega tudo isso que está no seu coração e confia no Senhor. Aí ele fala, não se apoie no seu próprio entendimento. Não ache que o seu entendimento, que muitas vezes é maculado pelo pecado, pelas coisas do mundo, da carne, vai te trazer solução. Ele está falando, não confie na sua carne humana, não confie nos seus próprios pensamentos. E aí qual é a resposta dele? Reconheça a Deus. Dê o primeiro lugar, olha só, a adoração. Reconheça-o em todos os seus caminhos. A palavra caminho aqui é uma palavra muito legal, porque é a palavra derech, e derech significa não só caminho, mas também estilo de vida ou hábitos. Em todos os seus hábitos, coloque aquela marca de que Deus está presente. Vai fazer isso? Que Deus esteja presente. Vai fazer aquilo? Que Deus esteja presente. Que Deus seja o centro. Que Deus seja o alvo da sua vida. Qual é o hábito que você gosta de fazer? Seus fins de semana, o que você gosta de fazer? É nisso que o salmista e Salomão, aqui nos Provérbios, está convidando você a colocar Deus no centro disso. Eu gosto de jogar bola todo final de semana. É um hábito que você tem? Coloque Deus no centro disso. Não esqueça que você foi comprado, no Novo Testamento, você foi comprado por sangue.
Não esqueça que você é propriedade, está lá em Deuteronômio, exclusiva de Deus. Então, se você é propriedade exclusiva de Deus, é um fundamento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se tiver algo que não está de acordo com a palavra de Deus, coloque isso diante dele, porque ele vai endireitar isso para você. Então, gente, os provérbios são habilidades para a vida. Provérbios são habilidades para a vida. E o tema principal, então, é o quê? Sabedoria. Esse é o tema principal. O que é a sabedoria? É a aplicação prática da verdade. A sabedoria é o que, o como, o quando, tudo isso dentro da sua situação. Está precisando de alguma coisa? Ah, eu preciso tomar uma decisão. A gente precisa contar com a sabedoria. E aí o apóstolo Tiago vai nos lembrar. Peça a Deus que ele não retém, que ele dá em abundância sabedoria. Por quê? Ele quer com que você pratique as coisas fundamentais. Depois a gente chega no livro de Eclesiastes. E aqui, gente, no livro de Eclesiastes, esse autor, ele está nos ajudando a focar nas estações da vida. Quando a gente pega Eclesiastes capítulo 3, por exemplo, a gente vê isso aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir. Quando você conhece Eclesiastes, você vê que ele se dedica aos relacionamentos. O autor aqui está mostrando uma pessoa, que está ele mesmo, que se dedica a relacionamentos, que se dedica à educação, que se dedica ao trabalho, que se dedica às riquezas, né? Que se dedica ao prazer, que se dedica ao poder, à posição. Ele se dedica a todas as coisas e ele está totalmente envolvido com tudo isso. E você consegue ver como o autor de Eclesiastes mostra essas coisas terrenas. E ele vai fazer um contraste com aquilo que realmente importa. Por isso a palavra-chave daqui desse livro é vaidade. Ou seja, só focar nas coisas dessa terra é vaidade. O que eu estou entregando com a minha vida? O que eu estou dando com a minha vida? Às vezes a gente pensa assim, é tão fácil sair do caminho, né? E a gente tem tantas propostas. E muitas vezes a gente coloca diante de Deus, eu vou fazer isso aqui para você. Deus, eu vou te entregar isso aqui. E aí vem as riquezas, vem o poder, vem a posição, vem a educação, que é importante, vem relacionamentos. E tenta tirar a gente do foco daquilo que Deus colocou no nosso coração, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele coloca isso no nosso coração, mas a gente é distraído. São as pequenas raposinhas que destroem a vinha. E o autor de Eclesiastes está ajudando a gente a ver que se a gente foca e se envolve somente nessas coisas, ou como coisas principais da nossa vida, isso tudo é vaidade. Eclesiastes 12, 13 a 14, vai dizer assim, de tudo que foi dito, a conclusão é essa. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. A Bíblia não está falando aqui que riquezas são coisas ruins. Jesus vai explicar isso dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia vai dizer que os relacionamentos são ótimos. A gente vai ver isso também no Novo Testamento, como relacionamentos são importantes e relacionamentos saudáveis. Que ser uma pessoa educada, né, no seu intelecto é importante, mas o autor chega lá no final e diz, eu percebi algo, que no final da minha vida, que o que é mais importante, que pode deixar outras pessoas esperançosas, para que elas possam alcançar as promessas que Deus prometeu, é se manter nas coisas fundamentais. E o que ele diz que é fundamental? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Né? Ele diz aqui que não importa a educação, não importa o status, não importa os relacionamentos, não importa o dinheiro ou qualquer outra coisa, todos podem ter isso aplicado na sua vida e, portanto, ter esperança e ter sucesso.
Se você aplicar o que ele está falando, mais uma vez, não é errado ter sucesso, não é errado ter status, não é errado ter dinheiro, não é errado ter fama, não é errado isso. O problema é se nós estamos aplicando as coisas fundamentais. E o autor de Eclesiastes ele está dizendo, o mais importante é viver as coisas fundamentais. Ele alerta isso no seu livro. E aí nós vamos para esse último livro, Cantares de Salomão. Esse livro a gente pode até falar do nosso relacionamento com Deus, a gente fala do relacionamento, quiçá, de Israel com Deus, né? Mas esse livro é um livro sobre relacionamento conjugal. Esse livro foi escrito com esse propósito, né? Trata-se de duas pessoas que se apaixonam, se cortejam, ficam noivas, se casam e consumam o casamento. É a história, né, que ele vem trazendo de Salomão e Sulamita. Não é interessante também, eu trago isso no meu livro, Lugar de Encontro, e eu falo que são dois do mesmo tipo que se encontram. Porque a raiz dos nomes é a mesma, vem de Shalom. Salomão vem de Shalom, Sulamita vem de Shalom. Então, assim, são duas pessoas do mesmo tipo que se encontram, que se cortejam, que se desejam e que, por fim, se unem em matrimônio. Mostra, então, que a importância da fidelidade e do amor, dessas coisas fundamentais que nós falamos. Quando a gente olha para as coisas fundamentais, lá de Gênesis a Deuteronômio, a gente vai ver a importância da aliança, a importância da fidelidade, a importância do amor e como é que a gente aplica isso na nossa família, no nosso casamento. A questão aqui é que o casamento e o amor que o acompanham são um enorme alicerce nessa economia de Deus. E a gente vai ver isso muito mais no Novo Testamento. Como é importante entender sobre o amor. E o livro de Cantares quer falar sobre isso. No Novo Testamento a gente vai ver contra o adultério, a gente vai ver contra a fornicação, a gente vai ver contra a infidelidade. E o livro de Cantares já aponta para isso. A importância da fidelidade, do amor dentro do casamento. Então as palavras-chave para Cantares seriam amor e casamento. E eles trazem elementos, né, como fidelidade, como confiança, como lealdade e como amor. Então, gente, a chave central dessa seção dos poetas são palavras como adoração e sabedoria. Mais uma vez, o que isso quer dizer? Adoração é como nós respondemos a Deus. E sabedoria é como nós aplicamos aquilo que Ele nos deixa como fundamental para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo possa ter te abençoado de alguma maneira em como você pode aplicar de maneira apaixonada e com sabedoria os fundamentos que Ele deixou para mim e para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.